Olá, Skiller, seja bem-vindo, bem-vinda, como vocês estão? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ASCII. É uma parte que é bem interessante vocês conhecerem, a gente vai colocar alguns outros vídeos e artigos, porque na hora de programar, eu vou desejar que vocês utilizem ali, enfim, encontre o valor na tabela. As linguagens de programação, elas retornam esses valores, então a gente vai brincar um pouquinho com isso. Então é bom vocês entenderem que é uma tabela e lembre-se que tabela a gente anda nessa tabela. A gente vai falar sobre looping, essas coisas, mas o importante é vocês entenderem que tudo que é uma matriz a gente consegue andar etapa a etapa. Então compreendam isso, matriz, aqueles quadradinhos são, entre aspas, nós conseguimos andar entre cada casinha ali. Imagine que é uma amarelinha. Como que você faria? Você joga uma pedrinha, que você sabe aonde você quer chegar, e você vai andando a cada quadrado ali. É claro que na amarelinha você vai pulando, aí você tem aquelas etapas ali, mas imagina que você pode andar nessas casas até chegar à casa que você quer. Então imagina que mais ou menos que a matriz é isso. Mas a gente vai chegar, vai falar sobre isso. Eu só estou tentando trazer para que vocês foquem um pouco em entender como funciona a tabela ASCII. E depois da tabela ASCII a gente vai falar um pouco sobre fluxograma. Nessa aula eu não vou fazer com vocês, mas na próxima aula já vou fazer e já vou mesclar tudo isso com uma entrada de um pouco do Scratch. A gente vai falar um pouquinho sobre Scratch na próxima aula. Então, a ideia agora vai ser mostrar para vocês o que significa cada símbolo do fluxograma e também a tabela ASCII. Beleza? Então vamos lá. Let's go. Beleza, isso aqui a gente já falou um pouco da parte do binário. Isso aqui a gente falou também. O ponto aqui é que a gente consegue fazer a representação, gente, de letras em binário. Aqui, se vocês olharem aqui, ele está dizendo que esse binário, perdão, não essa letra, ela é o A e também é o 65. E aí, como que o computador vai saber que esse binário ele é um A ou é um 65, é um número? Isso é o próprio driver que vai fazer a tradução. Por exemplo, no teclado, se eu pressionar o número 65 ou digitar o 65, ele vai entender que é número, que é o numérico, porque o teclado já está. Eu tenho aqui no meu teclado, não sei como que é o teclado de cada um de vocês, mas o meu tem uma parte quadrada com os números. Talvez de vocês, se vocês estiverem usando notebook, vai ter aqui na primeira parte, na primeira fileira. Enfim, depende muito do notebook, do teclado de cada um de vocês. Mas o drive, que é a interface entre o teclado e o seu computador, ele vai fazer essa tradução. Então, ele já tem a codificação ali para fazer essa tradução. Mas é importante vocês saberem que isso é o mesmo valor, certo? Então, o 65 na tabela ASCII, a gente vai deixar aqui no artigo com uma tabela ASCII, então vai ser legal para vocês olharem ali quando é A, quando é B, os símbolos também. Existe determinados contextos, gente, que vocês não vão conseguir utilizar, por exemplo, o A, ou melhor, um caractere especial. Você vai precisar colocar um backspace. Isso acontece muito no HTML, por exemplo. A gente vai passar por isso e eu vou explicar para vocês. Hoje em dia a gente consegue já fazer de uma forma mais fácil, mas ainda assim você pode colocar um barra invertida, melhor dizendo, e colocar ali um e-comercial e escrever ali um AMP para espaço, enfim, tem vários pontos ali para a gente utilizar. Beleza? Então, entenda a tabela ASCII, que é importante, entender a tabela ASCII. Só entenda que é uma tabela com letras que tem uma equivalência com, do lado, seus números, que tem uma equivalência binária. E aí, não só binário. A gente tem diversas formas. Assim como o binário, decimal, a gente tem outras formas também. A gente já falou um pouquinho sobre elas, mas aqui a gente não vai se aprofundar. Quando chegar o momento de utilização, vocês já vão ter na cabeça que existe a base binária, existe a base 10 e existe a base 8 também. Então, existem quantas bases vocês quiserem criar, tá? Isso não é um problema. Mas existe a base 8 que é utilizada também. Então vocês podem ver, a gente vai deixar aqui. É base 8, melhor dizendo, para não falar besteira aqui para vocês. É a base 8, beleza? Então, beleza, vamos lá. Então, um ponto que é importante você entender é a diferença entre bits e bytes. Bit é 0 e 1, certo? E o bit significa, aqui ó, como aqui está dizendo, ó,
é uma forma encurtada, short é encurtada, para dizer binário digit, beleza? Um bit é uma forma pequena é uma menor forma de unidade de armazenamento. Isso representa 1 e 0, ligado, desligado, beleza? E o byte, gente, é uma quantidade de 8 bits, certo? Então, são 8, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando vocês ouvirem falar em byte, 8 bytes, 16 bytes, são grupos de 8 bits, certo? Então, quais os valores que você consegue alcançar com 8 bits? Lembra lá, quem viu lá de 0 a 255, perdão, lá na parte de cores, é exatamente 8 bits que a gente consegue fazer a representação das cores. Então aqui, ó, de 0 a 255, certo? Opa, certo? Então aqui, ó, o RGB ele é de 0 a 255, que é a quantidade de cores que a gente consegue fazer a representação em 1 byte. De 1 byte, beleza? Então, beleza. Aí, gente, para vocês entenderem, existe como metros, quilômetros, existe também a escala de medida que nós utilizamos para colocar em termos de dados, certo? De armazenamento. Então, aqui são kilobytes, que são mais ou menos um arquivo Word de 5 páginas, que tem mais ou menos 5 KB. Só para vocês irem tendo noção. Peguem aquele Word, um documento Word com 5 páginas, ele tem 100 KB. Megabytes. O megabyte, gente, um áudio, por exemplo, ele pode ter uma quantidade de megas, 5 megas, 10 megas. Na quantidade de gigabytes, um HD de vídeo, de filmes, perdão, ele com certeza tem vários gigabytes. Terabyte. E aí, gente, terabyte é o que o Hubble, não sei se vocês conhecem o telescópio Hubble, ele é um telescópio muito famoso, só ele mesmo já utilizava vários terabytes de dados. E aí existem outros tipos de comunicação que também usam trilhares, centenas, milhares, trilhões de bytes de informação. Então são os terabytes. Por exemplo, uma televisão tem diversos terabytes de informação. Beleza? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pseudocódigo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o fluxograma. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é um pseudocódigo? Pseudocódigo, gente, é a forma de você escrever em português. Pode ser em português, inglês. Então é a forma da gente escrever. Deixa eu só passar meu rostinho para cá. Boa. É a forma da gente escrever um algoritmo. E a gente vai fazer essas etapas. Eu vou fazer um exemplo na próxima aula com vocês. E eu quero que vocês treinem. É muito importante treinar como vocês escrevem essa lógica do mundo real pro mundo como um texto, né? Porque a ideia é, primeiro, vocês escrevem, depois a gente passa para um flowchart, que é um fluxograma, depois a gente passa para um Scratch, depois a gente desenvolve isso em uma linguagem alvo de programação. Beleza? Então vamos lá. O que é pseudocódigo? Imagina que eu quero uma nota. Aqui a gente até já havia feito, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu verificar. Aqui, ó. Isso aqui está em inglês, então é um algoritmo. Então é um pseudocódigo. Isso aqui a gente pode criar e idealizar isso como um código. Isso ainda não é um código, que é um programa, mas isso é um pseudocódigo, certo? Voltando. Então, beleza. Por exemplo, quero criar um sistema que receba 10 notas de um aluno e mostre a soma dessas notas. Então, como eu faria? Primeiro, digite aluno, digite 10 notas de alunos. Foi o meu primeiro pseudocódigo, certo? Segundo, pegue essas notas e a cada nota some uma a outra. Isso já é um loop, né? Então, ele vai pegar cada nota e vai adicionando. Terceiro passo, mostre essa soma dessas notas. Então, eu fiz um passo a passo bem grotesco, é claro que não é dessa forma, a gente escreve de uma outra forma mais concisa e mais simples de vocês passar isso também para o fluxograma, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona.
Então a gente vai escrevendo passo a passo mesmo, qual é a linha, como uma receita de bolo, certo? Então, beleza. O que é um fluxograma, gente? Um fluxograma, a gente tem aqui a bola. Quando a gente coloca uma bola é porque a gente está iniciando o programa. Então, acabei de falar, por exemplo, inicie o programa. Inicie o programa. É uma bolinha que eu vou colocar. Aqui a gente tem aqui já também, ó. Iniciou, não tem nada aqui escrito, certo? É simplesmente inicie um programa. Então, com o paralelograma, eu coloco um input, uma operação de input. O que é uma operação de input? Inserir as notas dos alunos, certo? Inserir a nota dos alunos é um paralelograma, certo? O que é um retângulo? O retângulo é a forma de processar esses dados, seja somando cada nota. Lembra que eu falei 10 notas? Eu preciso somar cada nota. Então, é uma forma de processar. É um processamento. Nós chamamos isso de dynamo, de diamante. É uma decisão, e a decisão, lembre-se que é if e else. Imagina que vocês... nesse problema que eu acabei de criar, a gente não falou sobre tomada de decisão. Mas imaginem que vocês estão diante de uma porta. E uma porta que tem 3 vidros. Imagina que tem uma porta que você consegue entrar. E a outras que tem vidros, certo? Então são 3 portas, ou melhor, são 4 lugares, sendo que um lugar você passa. Esse daqui, ó, vou deixar isso aqui para vocês visualizarem. Então, aqui é uma porta, aqui é outra porta e aqui é outra porta. Essa aqui você consegue passar. Você vai olhar para isso e você vai tomar uma decisão. Se não tiver uma porta, eu entro, porque eu vou conseguir executar isso. Se não tiver uma porta, eu não entro. Então, tem uma porta? Tem. Eu vou para outra. Tem outra porta? Tem. Eu vou para outra. Tem uma porta? Não. Eu entro aqui, com sucesso. Isso é uma tomada de decisão. Se e se não. Se e se não. Então, isso precisa ser verdadeiro para eu poder passar. A gente vai falar sobre isso, mas entenda que é uma tomada de decisão verdadeiro ou falso. Beleza? Então, para eu conseguir passar, isso aqui tem que ser verdadeiro. Tem uma janela, tem uma porta? Não. Tem uma porta? Não. Ou melhor, perdão, voltando. Tem uma porta? Tem. Não entro. Tem uma porta? Tem. Não entro. Tem uma porta? Não. Eu entro. Entendeu? Nesse caso, a gente usou a negação. Então, eu poderia mudar a minha lógica. E olha que eu estou explicando para vocês que existem diversas formas de resolver o mesmo problema. Então, vamos resolver de novo esse problema. Tem um espaço para saída? Não. Tem um espaço para saída? Não. Tem um espaço para saída? Sim. Eu saio. Então, com lógica de programação, gente, ou melhor, com lógica da vida real, vocês conseguem executar diversas coisas, certo? Então, a tomada de decisão é esse diamante aqui, esse diamond. O híbrido. O híbrido é a saída. Lembra que a gente tinha falado entre input, processamento e output? Então, a saída é esse híbrido. Então, a gente vai mostrar um valor. Mostrar a soma das notas. Certo? Então, mostrando as formas... E esse flow line aqui, é o fluxo da linha, é para mostrar as direções. Como a gente vai usar o exemplo aqui. Opa! Então, aqui, ó, ele está mostrando uma bola de início do programa, mostrando qual é a data de hoje. Olhe para a data de hoje, certo? E ele está fazendo uma verificação. Lembra do Diamond? Então, se a data do mês e o dia é igual à data de aniversário do seu amigo, true é verdadeiro e falso ele vai executar isso aqui. Então, true, verdadeiro, ele vai executar uma saída, que é dizer que não esqueceu de desejar ao seu amigo um feliz aniversário hoje, certo? Se for verdadeiro, ele vai mostrar essa mensagem. Se for falso, ele vai dizer para lembrar hoje, certo? Então, é exatamente isso. A gente faz uma tomada de decisão e aqui a gente tem um final do programa, que é uma bolinha também. Beleza? Deixa eu passar agora meu rostozinho para cá. Meu rostito. Beleza? Então, vamos lá. O que é um pseudocódigo, gente? Pseudocódigo é exatamente isso aqui, ó. Pseudocódigo. Ele vai escrever... É porque ele está escrevendo em inglês. A gente pode escrever em português, não tem problema. Olhe para a data de hoje.
Se aí ele está colocando, viu? Os mesmos textos que a gente está colocando, por que que ele deu esse espaço aqui, ó? Vocês podem ver que ele tem um espaço aqui. É porque ele está tentando organizar isso em uma forma que a gente consiga facilmente transcrever e visualizar que está entrando numa lógica, certo? Então a gente consegue ir fazendo diversas coisas. Ó, ele usou o else, o então. Então, faça isso, se não, faça isso. Então, a gente utiliza o então, o se não, para tomada de decisão, certo? Quando é um então, gente, é porque isso foi verdadeiro. Quando é o se não, o else, ele vai dizer que é o falso. É sempre assim, true ou false. Verdadeiro ou falso. Beleza? Eu, particularmente, no meu dia a dia de trabalho, eu gosto bastante de fazer isso aqui e fazer isso aqui. Isso aqui ajuda muito a você codificar da maneira planejada e correta, certo? Então, é muito importante vocês compreenderem. Eu vou deixar o Dry.io para vocês irem praticando, verem, já irem olhando a ferramenta. Eu vou abrir aqui para vocês olharem. Deixa eu compartilhar aqui. Vou aceitar aqui. Vou criar um novo. Vou criar um novo aqui. Aqui, ó, tem um flowchart aqui, tá, gente? Então, se vocês quiserem aqui, ó, clicou em flowchart, criar. Vou colocar um novo aqui. Vamos aguardar. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem o paralelograma, tem o Diamond. Temos aqui, ó, o retângulo. Aí vocês podem, ó, se vocês colocarem aqui, ó, aqui ele vai dizendo aqui do lado, elipse, pá. Então aqui a gente tem, ó, tem o híbrido também, certo? Deixa eu me ver. E aqui temos as setas também, que vocês podem clicar aqui, ó, e colar, certo? Então a gente pode utilizar o Dry.io para fazer essa criação de regra de negócio. Depois eu vou mostrar para vocês que é ótimo fazer em código, tá, gente? Código é sempre melhor. Mas aqui o código também é bom porque é reutilizável, mas aí vai muito do projeto, tá, gente? Então depende muito do que vocês estão fazendo, né? Não vou dizer também que isso é um praxe que todo mundo faz, nem todo mundo faz, nem sempre é assim. Então é algo que vocês precisam levar em consideração. Beleza? Então aqui a gente tem diversas informações aqui que vocês podem dar uma olhada para a gente criar. E só para vocês que não sabem, ó, a gente pode escrever aqui, dando duplo clique. É mais ou menos aqui desse ponto que eu espero que vocês consigam trabalhar. Beleza? E já deixo aqui também o exercício que a gente já havia conversado sobre a nossa aula do binário. Bom, vou deixar aqui a planilha também para vocês. Eu vou dar um nome aqui para essa planilha. Exercício binário. E aqui eu gostaria que vocês pegassem valores decimais, e aí eu não vou colocar aqui os valores, porque eu gostaria que vocês, por exemplo, 200. Tentem sempre 250 para baixo, tá, gente? 250. Coloquem aqui os valores, são só 10, tá? Tentem 10 aqui. Depois de colocar esses 10 aqui, gostaria de pedir para vocês colocarem esses valores binários aqui, certo? De 250 para baixo. E aí, gente, é o seguinte, eu quero que vocês compreendam que aqui a gente pode colocar representação. Aqui eu estou mostrando para vocês uma forma simples de vocês fazerem, ó. Esse igual, gente, ele ajuda aqui, ó. Se vocês olharem na forma, tem o igual aqui. Esse igual, opa, esse igual é o valor para a gente fazer a soma. Então lembre-se que aqui, ó, se é 0, então eu tenho 0 aqui. Se aqui é 1, eu tenho 4. Então eu vou somando, né? Igual a 1 mais 4 mais 8. E eu tenho o resultado que é 237. Só que eu consigo fazer algo muito mais customizável. Como que eu faço isso, Rodolfo?
Esse H3, ó, o H3 é essa coluna, ó, H3, H, ó, 30, H38, ó, linha 38, e coluna H. Então, aqui eu tenho esse valor, certo? Que é 1. Então, como que eu faço? H38 vezes 1 vezes H37, que é, ó, 37, H, mais o G, esse daqui é o G, ó, G38. G38 mais... perdão. G38 vezes 2. Então, 0 vezes 2 é 0. Então, aqui eu consigo fazer uma sequência de valores sem precisar colocar número. Então, se todas as vezes que eu alterar aqui, ó, esse valor vai mudar, ó. E se eu mudar aqui, esse valor muda. Por quê, gente? Ele muda porque é uma planilha, ou melhor, é uma coluna dinâmica. Isso é muito legal e é importantíssimo vocês conhecerem. Então eu gostaria que vocês fizessem de 10, 10 aqui, só para a gente fazer um treino, tá? Nada demais. Acho que vocês vão sair bem. Mandem no Slack para a gente conversar um pouquinho. Acho super importante isso. Beleza? Eu espero que não tenha ficado aqui. Eu peço desculpas, eu não vi se tinha ficado. Deixa eu só dar um zoom aqui, porque eu acho que ficou pequeno talvez. Deixa eu colocar aqui melhor. Então, só para vocês verem, ó, H38, então aqui é o H, aqui é o 38, e assim sucessivamente. A gente vai conseguindo fazer esses valores aqui, certo? Eu vou deixar de exemplo, vou jogar no Slack para vocês olharem, ou melhor, vou deixar aqui da nossa plataforma, e espero que seja tranquilo para vocês. Se não for, peçam ajuda pra gente, que a gente ajuda vocês, beleza? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os vídeos, assistam os artigos, os vídeos também que a gente vai adicionar sobre ESC. É bem rápido, bem tranquilo, mas a ideia é vocês irem pegando isso com o contexto também. Beleza? E a gente vai deixar alguns exercícios para vocês irem treinando já para vocês se adaptarem. Vê se vocês conseguem entender sobre a questão da escrita do pseudocódigo, se ficou claro, se não ficou, mandem mensagem que a gente pensa num modo diferente. E exatamente isso, eu só quero que vocês escrevam em português e depois passem isso, por gentileza, para o fluxograma. Beleza? Então espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!